Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Vamos continuar o nosso assunto sobre urbanização, tá? A gente viu, estava na aula passada falando sobre urbanização, né? Os principais conceitos de urbanização. Na aula de hoje, a gente vai continuar nesse tema. A gente está na parte de geografia 2. Estamos no capítulo 23, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a urbanização nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos, tá bom? De certa forma, a gente chegou a comentar essas diferenças sobre urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né, na aula passada. Só que a gente agora vai entrar em alguns detalhes, né, sobre como ocorreu esse processo de urbanização nesses países. Então, a gente vai separar aí em alguns temas aí, para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada sobre esse processo de urbanização de uma maneira mais geral, ok? Muito bem. Começando aí a falar sobre a urbanização na América Latina, tá? O processo de urbanização na América Latina vai ser um processo de urbanização como o que aconteceu na maioria dos países desenvolvidos, né? Um processo de urbanização rápido e desordenado, e esse processo de urbanização demorou a acontecer, né? Um processo de urbanização que só vai acontecer no início do século XX, né? E essa relação da demora no processo de urbanização nos países latino-americanos tem muito a ver com o seu passado colonial, né? Com a sua herança colonial. O fato de que esses países, mesmo depois do processo colonial, se tornaram países, né, continuaram sendo países, na verdade, meros exportadores de matéria-prima, né, onde a base da economia desses países é a exportação de gêneros agrícolas. Então, isso quer dizer que a maior parte da população ainda se encontra na área rural, né? Então, a maior parte dos países latino-americanos, a população ainda se encontra, em sua maioria, nas áreas rurais. Então, para que o processo de urbanização ele possa acontecer, né, e a urbanização é exatamente isso, né, é o aumento da população nas áreas urbanas se comparadas com as áreas rurais. Então, quando eu tenho mais da metade da população vivendo em áreas urbanas, eu posso afirmar, então, que acontece ali é um processo de urbanização. Então, esse processo de urbanização demorou porque, obviamente, esses países, então, demoraram a iniciar os seus processos de industrialização, demorou para que a população, então, migrasse, né, para as áreas urbanas, e quando isso aconteceu de forma muito rápida, né, o que, inclusive, provocou uma série de consequências. Esse processo rápido e também, então, desordenado, tá bom? Um dos motivos que retardaram, né, essa urbanização dos países latino-americanos, como eu falei, o fato desses países serem meros exportadores de matéria-prima, de produtos agrícolas, e da falta, né, de conexão de um mercado interno mais forte, mais amplo. A gente chegou a falar sobre isso em algumas aulas anteriores, né? Quando a gente falou na formação do território brasileiro, a questão dos arquipélagos econômicos, né? O fato de que ocorrem não só dentro do Brasil, mas no interior de muitos países latino-americanos, o isolamento econômico. Então, determinadas áreas produzem um determinado produto e esse produto é enviado para o mercado externo. Então, não há ali uma articulação interna entre diferentes mercados, gerando, então, o crescimento de um mercado interno, o que possibilitaria, por exemplo, né, um aumento da população nas áreas urbanas e, consequentemente, o aumento desse processo de urbanização. Tá bom? Bem, associado também a essa questão do processo colonial, muitas das principais cidades que vão se constituir, né, desde o processo colonial até os dias de hoje, acabam que se concentram nas faixas litorâneas, por uma razão muito simples, né? Era a porta de entrada, né, por onde os colonizadores chegavam. Então, as principais cidades que foram sendo fundadas e que cresceram
ao longo dos vários séculos, elas cresceram e se consolidaram ali ao longo do litoral. Então, a gente pode observar que as principais capitais dos principais países latino-americanos, claro, salvo ali algumas exceções, mas as principais cidades e as principais capitais, elas estão localizadas ao longo do litoral desses países na América do Sul, na América Central, na América Latina, né? De uma forma geral. Ok? Bom, o processo de urbanização, então, ele vai se iniciar de forma efetiva a partir do momento que esses países vão iniciar o seu processo de industrialização. A gente viu na aula passada que a industrialização ela é um fator importante para o início do processo de urbanização, porque com a oferta de empregos nas indústrias, isso vai atrair essa população que vai migrar principalmente do interior, da área rural, em direção à área urbana. Então, o processo de industrialização é um fator importante para o início da urbanização, e é exatamente isso que vai acontecer no início do século XX, no período pós-Segunda Guerra Mundial, nos países latino-americanos. A população, então, vai começar a migrar, né, do campo para a cidade, em maior quantidade, num curto espaço de tempo, fazendo, então, com que vários países latino-americanos iniciem, então, o seu processo de urbanização. É claro que esse processo de industrialização ele não foi um processo muito amplo em vários países, né? A gente pode destacar aí Brasil, México, a Argentina, por exemplo, como os países que mais se industrializaram, e aí, consequentemente, vão ser os países que vão ter um maior índice de populações urbanas, né? Já que a população então vai migrar para essas áreas urbanas em busca de emprego. Mas a questão da modernização do campo, né, da mecanização do campo, também vai ser um fator importante que vai contribuir para expulsar os trabalhadores da área rural e em direção às cidades. Já que, com a mecanização do campo, muitos trabalhadores vão começar a ser substituídos por máquinas. Então, efetivamente, essa população rural vai começar a migrar do campo para a cidade em busca de emprego, de melhores condições de vida nesse ambiente urbano. Tá? Como eu havia falado ali, ó, Brasil, México e Argentina vão iniciar de forma bem mais significativa esse processo de industrialização, que vai contribuir para um índice elevado, né, também de urbanização. Então, pode ver ali, ó, Brasil, 86% da população vivendo em áreas urbanas. Na Argentina, esse índice chega a 92%, no Chile, 89%, no México, 77% e na Colômbia, 75%. Então, são os países mais urbanizados, né? E, de fato, são os países que têm um percentual de industrialização maior também e que também sofreram um mais intenso processo de modernização do campo, o que, de fato, vai contribuir para que essa população migre do campo para a cidade. Então, além da mecanização do campo, além do processo de industrialização, o fato de que nesses países ainda também existe ali uma intensa concentração fundiária, o que também vai servir de estímulo a esse processo migratório, né? Até porque a população, desculpa, a população vai precisar trabalhar, e é justamente na área urbana onde você vai ter, talvez, nesse momento, uma maior oferta de empregos, tá? Tanto no setor secundário quanto no setor terciário, setor de comércio e de prestação de serviços. Bom, aceleração, então, do processo de modernização, como eu falei, vai estimular esse deslocamento da população rural do campo para a cidade, né? É fato. Quanto mais moderna a produção rural, menor a necessidade de mão de obra, então essa mão de obra tende a migrar para as cidades, para a área urbana. As redes urbanas vão se transformando, elas vão se intensificando, né? Elas vão ficando mais densas, embora as redes urbanas, a gente também já tenha comentado isso, nos países subdesenvolvidos, né? Elas são redes urbanas menos densas do que nos países desenvolvidos, mas, de qualquer forma, o fato dessas redes urbanas estarem num processo de transformação, estarem se adensando cada vez mais, isso vai estimular o aumento da população, principalmente nas cidades que já eram cidades centrais, né? Onde essas cidades, então, vão ter um número ainda maior de pessoas,
o que vai haver uma sobrecarga, né, na oferta ali da geração de serviços, por exemplo, que vai gerar o que a gente chama de macrocefalia urbana, tá? Que é, inclusive, um fenômeno bem característico de país em desenvolvimento, de país subdesenvolvido. Inexistência de ações de planejamento urbano, então, por parte dos governos dos países da América Latina, não vai haver, por exemplo, uma política habitacional. Essa população está chegando em grande quantidade, mas não tem onde morar. Então, faltou por parte desses governos pensar o ambiente urbano, né, de desenvolver uma política habitacional para poder dar um suporte a essa população que migrava e que chegava em grande quantidade. O desenvolvimento territorial concentrador e excludente, concentrador porque eles vão se concentrar em pequenas áreas do ambiente urbano, né, em grandes centros urbanos, industriais e urbanos, e dentro desses espaços vai haver uma grande exclusão, né, porque nem todo mundo que vai estar presente nesses ambientes urbanos vai estar inserido dentro desse modelo urbano-industrial, muita gente excluída dentro desse processo, que não tem acesso a emprego de forma formal, por exemplo, né? A gente vai perceber, inclusive, o aumento da economia informal, dos trabalhos informais, do subemprego. Problemas urbanos, o início do processo de favelização, então isso é uma característica, né, dos países latino-americanos de uma maneira geral. Você tem muitas favelas que cresceram justamente por conta desse crescimento desordenado e, consequentemente, a saturação no mercado de trabalho, do setor terciário, no setor de serviços, por exemplo, de comércio e prestação de serviços. Ok? Muito bem. A urbanização nos países do Sudeste e Sul Asiático, né, na Ásia de uma maneira geral, ela, de certa forma, vai ser bem semelhante ao que acontece na América Latina. Só que esse processo ele acontece de forma um pouquinho diferente, né? Primeiro, porque esses países vão começar a se industrializar ainda um pouco depois dos países latino-americanos. Se os países latino-americanos iniciam seu processo de industrialização lá no início do século XX, né, ali depois da Segunda Guerra Mundial, alguns depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai perceber que os países aí do Sul, Sudeste Asiático, vão iniciar esse processo de industrialização por volta aí da década de 70, por exemplo, né? Então, óbvio que quanto mais tarde é esse processo de industrialização, mais tarde também é esse processo migratório campo-cidade, tá? Mas quando ele acontecer, ele também vai acontecer em grande intensidade. Essa população ela vai migrar em volume do campo para a cidade, o que vai gerar também uma migração, uma urbanização, melhor dizendo, rápida e também desordenada, tá? Então, esse processo de urbanização ele é relativamente mais antigo, né, devido a uma boa parte das características do processo de colonização terem demorado mais para poderem esses países se tornarem independentes, né? Então, existe ali uma sociedade milenar. Então, por exemplo, você também tem alguns países ali que, por serem sociedades mais antigas, por já terem se estruturado de forma muito mais antiga em pequenos aglomerados urbanos, esse processo de urbanização, em alguns países do Sul e Sudeste Asiático, ele acaba sendo mais antigo do que nos países da América Latina. Mas também tem um grupo de países do Sul e Sudeste Asiático que, por terem se industrializado mais recentemente, esse processo de urbanização ele também vai ser mais recente. Então, você tem essas duas realidades aí, tá bom? O que a gente vai observar é que a urbanização nos países latino-americanos, como eu falei, ele é um processo rápido, desordenado, estimulado pelo próprio processo de industrialização. As áreas urbanas que existiam foram criadas e desenvolvidas pelo próprio colonizador, diferente do que a gente tem no Sul e Sudeste Asiático, onde algumas áreas urbanas já existiam antes mesmo da presença, né, desse colonizador. Essas áreas se diferenciavam das áreas rurais, por exemplo. Tá? Dois países que a gente pode destacar aí no continente asiático é a China
e a Índia, por exemplo, né, com suas populações enormes, imensas. Essas populações desses países fazem com que os grandes centros urbanos sejam extremamente populosos. Cidades como Pequim, por exemplo, né, que é uma cidade com uma grande concentração populacional. Isso, obviamente, impacta também na questão urbana, né? na construção urbana, no desenvolvimento, no crescimento urbano. É claro que no decorrer dos séculos, aí, principalmente século XIX, século XX, a melhoria das condições médico-sanitárias estimulou esse crescimento urbano também. Houve uma grande explosão demográfica, o que acaba justificando, por exemplo, esses países serem países tão populosos, né? China e Índia, por exemplo. O que acabou contribuindo para a formação de várias megacidades. Para você que prestou atenção na nossa aula anterior, né? Na última aula do capítulo 22, as megacidades são aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, certo? Muito bem. Mas a gente tem que lembrar aí que as condições de vida da população que vive na área rural são condições bem ruins, né? Assim como nos países latino-americanos, você também tem nos países do Sudeste Asiático, né? Sul Asiático, uma grande concentração de terras, baixos salários, superexploração do trabalho. Então, quer dizer, são as mesmas realidades que a gente encontra na América Latina, a gente também vai encontrar no Sudeste Asiático, o que vai estimular essa população a migrar do campo para a cidade. Ok? Bom, processo de industrialização ali nos tigres asiáticos, que é esse conjunto de países que se industrializaram mais recentemente, como eu havia falado com vocês, né? Década de 70, também vai estimular um rápido crescimento urbano. Vocês podem ver aí pelas fotos, são grandes centros urbanos, por exemplo, cidades como Seul, né, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, Taiwan, Hong Kong, aquela segunda ali, aquela segunda imagem que vocês estão vendo, Singapura, Pequim e Xangai, ok? Essas cidades são cidades muito modernas, com uma população urbana muito grande, mas esse processo de ocupação dessas cidades tem a ver também com o processo de industrialização, de intensa migração campo-cidade, de êxodo rural que aconteceu aí nessas cidades, nesses países e, consequentemente, nessas cidades aí a partir da década de 70. Tá? Na China, em particular, a gente percebe também uma certa semelhança, por exemplo, com os países da América Latina, que se industrializaram, e essas cidades que cresceram e se transformaram em grandes centros urbanos localizadas ao longo do litoral. Na China, a gente também tem essa realidade, até porque ali no litoral chinês, ao longo do território chinês no litoral, a gente tem as zonas econômicas especiais, que são áreas que oferecem, né, para as grandes multinacionais que se instalam ali nessa região uma grande isenção de impostos, uma grande oferta de mão de obra barata, né? Então acaba que essa região que fica aqui ao longo do litoral aqui chinês, ó, toda essa região aqui, ó, onde está inclusive a cidade de Pequim, onde está inclusive a cidade de Xangai, Hong Kong, Cantão, toda essa região aqui que forma, né, essa zona econômica especial, zona econômica exclusiva, grande concentração de indústrias e, consequentemente, uma enorme oferta de empregos e, obviamente, uma grande concentração populacional. São grandes manchas urbanas que se localizam, então, nessa área aí. Ali em verde é uma periferia agrícola integrada a essa área urbana, né? São áreas que produzem gêneros agrícolas e que servem de alimentação à população intensamente, que se concentra em forma intensa nessas zonas econômicas especiais, tá? E na região em amarelo, uma periferia pouco desenvolvida, né? Já uma área rural, em que, inclusive, a população chinesa ainda, né, tem a maior parte da população ainda vive na área rural, então, apesar de todo esse modernismo industrial, de todo esse crescimento industrial e de todo esse crescimento urbano, a maior parte da população chinesa ainda vive no campo, né? Então, por exemplo, o processo de urbanização
Na China, ele ainda, de fato, ele ainda não começou, porque a maior parte da população ainda vive no campo, tá? Mas todo esse desenvolvimento industrial chinês, né, ele concentra cerca de 90% do seu PIB. Então, quer dizer, daqui para frente, né, para os próximos anos, a tendência é que mais pessoas migrem para esses grandes centros urbanos, para essas grandes áreas urbanizadas chinesas. Tá? Na Índia, esse processo de aceleração do processo de urbanização vai acontecer logo após a sua independência, então isso aí é por volta aí da década de 40, ali, ó, 1947. Modelo de desenvolvimento orientado para o mercado interno. Só mais para frente que a gente vai perceber que a Índia, entrando dentro desse processo de internacionalização da economia, a gente também vai observar que as cidades, que as áreas urbanas vão crescer de forma bem significativa. Tá? Nos últimos anos, nas últimas décadas, as cidades, as grandes cidades indianas, elas cresceram muito do ponto de vista urbano. Tá? Isso tem a ver com essas mudanças políticas e econômicas dentro dessa nova realidade de internacionalização da economia. O que, de fato, acelera o processo de expansão do mercado de trabalho e, obviamente, causa um aumento do êxodo rural, mais pessoas migrando do campo para a cidade. Quer dizer, a dinâmica ela é mais ou menos a mesma, né? Se você reparar nos países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos. Né? Quanto mais os países vão se industrializando, mais eles vão se urbanizando, e mais essas pessoas, então, vão migrando do campo para as cidades. Tá? Na África, a gente vai observar que o continente africano, hoje, ele ainda não é, né, um continente amplamente urbanizado, mas essa realidade ela tende a mudar. Segundo algumas projeções, a gente vai observar que daqui a algumas décadas, a população na África ela vai, inclusive, aumentar e vai superar a população, né, dos países asiáticos. Então, a gente vai ter um grande crescimento populacional e, consequentemente, um grande crescimento urbano, porque cada vez mais as pessoas também estão migrando do campo para a cidade. Se a gente analisar a África de uma maneira geral, a base da economia dos países africanos ainda é a agricultura, a pecuária, né? A base da economia no setor primário. Com o desenvolvimento de uma economia mais moderna em alguns países africanos, a gente percebe que esse processo migratório ele vai se ampliar, né, do campo para a cidade. Cada vez mais as terras elas ficam concentradas nesses países africanos, então cada vez menos a população rural ela tem a opção de trabalhar no campo, de ter a sua terra, de trabalhar a terra. Então, essa população ela está migrando, ela está se deslocando para os ambientes urbanos, só que muitos dessas cidades ainda não são, desses países ainda não são intensamente industrializados. Então, essa população chega nessas áreas urbanas e, infelizmente, não tem emprego para todo mundo. Então, o que a gente observa é uma população urbana cada vez maior e uma população urbana desempregada cada vez maior. Tá? A questão da pobreza e da violência são características bem peculiares, bem características desses países africanos de uma maneira geral. Então, aí, ó, no mapa, vocês podem observar, né, em 2017, a proporção ali da expansão populacional nos países africanos, o quanto essa população vai aumentar lá, né, uma projeção para 2100, mas existe uma projeção já para 2050 que vai ser já uma população muito grande, né, num curto espaço de tempo, inclusive uma população urbana. Ok? Esse processo de aceleração do fenômeno urbano nos países africanos tem a ver com o quê? Vamos lá. Modernização da produção agropecuária, acabamos de falar sobre isso, né? Quanto mais moderno o campo, mais substitui o trabalhador, mais pessoas migram para as cidades. Em especial, isso vem acontecendo na África subsaariana, que é a parte do continente africano que está ali ao sul do deserto do Saara, tá? Que é, na verdade, onde você tem, talvez, os países mais pobres da África, né? É nessa África subsaariana. Maior dinamismo econômico da indústria, né? Principalmente petróleo e extrativismo mineral, o que acaba gerando oferta de emprego que estimula essa população a migrar, né? Campo-cidade.
altas taxas de fecundidade. A gente percebe que os países africanos eles ainda estão na primeira fase do processo de transição demográfica, né? Então, eles ainda estão numa fase de altas taxas de natalidade e de fecundidade, então a população cresce num ritmo muito acelerado. E o próprio turismo, como uma fonte de renda importante, que vem se destacando bastante em alguns países africanos, que acabam também estimulando essas migrações campo-cidade, certo? Ali vocês podem observar as principais cidades, né, dos países africanos que mais se urbanizaram. Então, ó, cidade do Cairo, por exemplo, né? Cidade de Lagos, na Nigéria, Cairo, no Egito, Lagos, na Nigéria, talvez sejam ali as duas principais, as mais urbanizadas cidades do continente africano, tá? Embora não sejam os países mais desenvolvidos, né? A África do Sul é o país mais desenvolvido. Percebam que ele não tem uma população urbana tão grande, né, quanto essas cidades ali do Cairo e de Lagos, né, a cidade do Cabo ali na África do Sul. Então a gente já consegue concluir justamente o seguinte, que nesses países, apesar de não serem países altamente industrializados, mas concentram ali uma população muito grande nas áreas urbanas, o que acaba concretizando ali, contribuindo para um aumento ali da pobreza, do desemprego, ok? O avanço da economia chinesa traz impactos também para o continente africano, porque a China é muito dependente de recursos de matéria-prima e eles têm buscado muito esses recursos no continente africano. Então, é esse interesse chinês por exploração de recursos minerais no continente africano que também contribuem para o aumento desse processo migratório campo-cidade, assim como a modernização do campo para a produção agrícola, que vai atender às demandas, por exemplo, desse mercado chinês, assim como o próprio processo de industrialização, que também visa atender essa demanda chinesa, já que muitos países africanos aí exportam seus produtos para a China, então isso vai estimular, de certa forma, a aceleração desse processo de migração campo-cidade, assim como o aumento na concentração fundiária. Então, quer dizer, percebam que as características, né, que levam as pessoas a migrarem do campo para a cidade, na América Latina, no sul e sudeste da Ásia e também na África, eles são basicamente os mesmos. Como eu havia falado ali, né, com vocês, cidade de Lagos, na Nigéria, e a cidade do Cairo são as cidades mais populosas, são mega cidades, né, superior aí a 10 milhões de habitantes. Nos países da África subsaariana, em geral, as cidades mais desenvolvidas, mais uma vez, se encontram no litoral, mais uma semelhança aí, né, com os países da América Latina. E um outro motivo que tem levado, né, muitas pessoas a migrarem também, né, não só para as áreas urbanas no próprio continente africano, mas inclusive para outras cidades de outros países em outros continentes, é a questão dos conflitos internos, das guerras civis que existem ainda dentro do continente africano, problemas associados à questão socioeconômica, né, a pobreza e a miséria, também são motivos que levam essas pessoas a migrarem, saindo da área rural e acabam se concentrando aí nos centros urbanos, das principais capitais dos países africanos. Tá? Bom, indo agora para os países desenvolvidos, vamos começar a falar agora sobre o processo de urbanização dos países da América anglo-saxônica. E aí, no caso, a gente vai falar sobre a urbanização nos Estados Unidos e no Canadá. E assim como nos países europeus, esse processo vai ser um processo de urbanização lento e gradativo, né? Então, vamos lá. Nos países subdesenvolvidos e nos países em desenvolvimento, urbanização rápida e desordenada, gerando ali uma série de consequências, como aumento do desemprego, favelização, o aumento da economia informal, né, subempregos. Já nos países desenvolvidos, esse processo ele já vai ser lento e gradativo. Por quê, professor? Porque ele vai acompanhar o ritmo do processo de industrialização. Como nesses países o processo de industrialização ele foi acontecendo por etapas, né? Primeira revolução industrial, segunda revolução, terceira. Então, o processo de urbanização ele também foi
acompanhando esse processo lento e gradativo da industrialização. Então, aos poucos, a população foi migrando do campo para a cidade. E isso de forma bem menos intensa do que nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Tá? Uma outra característica que a gente pode observar é que, conforme esse processo foi acontecendo de forma lenta e gradativa, claro que os governos tiveram tempo de desenvolver políticas públicas, principalmente voltadas, por exemplo, à criação de políticas habitacionais, por exemplo, né, de planejamento urbano, de ampliação das áreas urbanas, né, de expansão das vias de circulação, né, criando grandes avenidas, facilitando o deslocamento da população dentro dessas áreas urbanas. Então, as políticas públicas, o tempo que se teve de se planejar as áreas urbanas, também contribuiu de modo significativo para que a gente não observasse, por exemplo, algo que é comum nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que são as favelas, né? O processo de favelização. Tá? Ah, professor, então não tem favela nos países desenvolvidos. Favela como a gente conhece, igual tem aqui no Brasil, por exemplo, não. Mas você tem bairros pobres, bairros proletários, né? Onde você tem ali a concentração da população mais pobre. Tá? Só que esses bairros mais pobres, esses bairros proletários, eles têm toda uma infraestrutura urbana. Né? Você tem ali as casas, os prédios, os condomínios, os conjuntos habitacionais. Né? Claro, são construções simples, mas que tem ali saneamento básico, tem água, tem esgoto, tem toda uma infraestrutura que atende à necessidade dessa população. Tem todo um sistema de transporte, diferente das nossas favelas aqui, né? Onde você tem ali, em geral, habitações construídas de forma muito improvisadas, né? Sem saneamento básico nenhum, áreas ocupadas de forma irregular, né? Em áreas de risco. Então, quer dizer, é bem diferente. São áreas pobres também, né, os famosos guetos, né, que existem lá nos Estados Unidos, por exemplo, mas são áreas que têm lá toda uma estrutura, uma infraestrutura urbana, né, são bairros pobres, mas têm uma infraestrutura mínima para acolher essa população. Tá? Então, a gente consegue observar que esse processo, né, de crescimento urbano ele vai acontecer juntamente ali no processo de desenvolvimento da segunda revolução industrial, e ali você vai ter o surgimento de grandes centros urbanos, por exemplo, né? Nova York, Boston, Filadélfia, todos nos Estados Unidos, e Quebec, ali no Canadá, como os principais polos de atração, né, da população. E um detalhe importante, que também é uma outra diferença em relação aos países subdesenvolvidos. A gente percebeu que nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, há uma grande migração da população do campo para a cidade. Aqui a gente percebe que as áreas urbanas elas cresceram muito em função da chegada do imigrante, principalmente do imigrante europeu, né? Então esse crescimento urbano está muito associado à vinda desses imigrantes e não por conta de uma migração campo-cidade, tá? É claro que isso também vai acontecer, mas em menor intensidade nos países desenvolvidos, né? No caso aí dos países da América anglo-saxônica, tá bom? Muito bem. Então, dá para ver, por exemplo, ali nos Estados Unidos, como essa população se concentra, que é próximo aqui à região dos Grandes Lagos. Então, aqui, ó, toda essa região aqui do noroeste dos Estados Unidos, né, nordeste, desculpa, né? Nordeste dos Estados Unidos, onde você tem ali uma grande concentração populacional e, consequentemente, uma grande concentração urbana. Tá? Bom, existe uma diferença do processo de ocupação das áreas urbanas nos países desenvolvidos, em especial nos Estados Unidos e nos países subdesenvolvidos. Né? Vamos pegar como exemplo aqui Brasil e Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, como é que a gente observa a ocupação do espaço urbano, por exemplo? O centro, né, a região mais central dessas áreas urbanas é onde se concentra
a população, os centros comerciais, né? E a população ali com maior poder aquisitivo, né? No centro e na sua periferia imediata, tá? A população mais pobre dentro da área urbana, onde que ela se concentra? No caso aqui do Brasil, tá? Ela se concentra nas periferias, nos subúrbios, como a gente chama, né? Então, o subúrbio aqui no Brasil é local de pobre morar, tá? Então, pobre no Brasil, dentro das áreas urbanas, moram nas áreas periféricas, nas periferias, nos subúrbios. Tá certo? Então, por exemplo, pegando aqui a cidade do Rio de Janeiro como exemplo, né? O subúrbio do centro do Rio de Janeiro, qual é? O subúrbio é Pilares, né? O subúrbio é Madureira, tá certo? O subúrbio é Meier. São as áreas suburbanas. É onde você tem ali uma população mais pobre. Diferente ali da Zona Sul, que está bem próximo ali do centro, né? É a periferia imediata, colado ali no centro, é onde está ali a população mais bem sucedida, a população com uma melhor condição socioeconômica, né? Bairros ali da Zona Sul, então Leblon, Ipanema e etc. Ok? Já nos Estados Unidos, essa realidade é diferente. A área central também é uma área de negócio, de comércio, e essa sua periferia imediata, na qual está próxima ao centro, é onde você tem, de fato, a população mais pobre, tá certo? Que é o que a gente chama de midtown, por exemplo, tá? Ou semi-periferia, a gente também usa essa expressão, ou periferia imediata, também temos essa mesma expressão, tá? Que são áreas que estão próximas ao centro, e onde você tem a presença de uma população mais pobre, presente aí nesses guetos, como a gente falou, né? Então, pensando numa cidade como Nova York, por exemplo, bairros como Queens, o Bronx, tá certo? Que são áreas mais pobres, inclusive onde você tem a presença ali de uma população negra, né? E também de uma população imigrante, e que se localiza ali próximo do centro. Aí você pergunta, professor, e a população que tem condições financeiras melhores? Né? Vamos dizer, a classe média dos Estados Unidos, onde ela se localiza? Ela se localiza nos subúrbios, né? Ou como a gente chama em inglês, os suburbs. Esse subúrbio é onde você tem a classe média alta, que quando a gente observa os filmes, né, produzidos lá pelos Estados Unidos, né, a indústria do cinema estadunidense, a gente percebe lá aquelas casas, uma do lado da outra, sem muros, sem nada, aquelas grandes casas, aquelas casas enormes com 2 andares. Essas casas, elas estão localizadas nos subúrbios. Então, subúrbio nos Estados Unidos, por exemplo, não é lugar de pobre morar. Tá? Então, é uma realidade diferente da nossa. Tá legal? Então, aqui nas imagens, vocês estão vendo aqui a população mais pobre vivendo ali nessa chamada periferia imediata, como eu chamei, né? E aqui estão os subúrbios ali, ó. Essas áreas onde você tem casas, né? Áreas bem amplas, tá? Que, de certa forma, não estão longe dos centros urbanos, até porque essas áreas você tem acesso muito fácil a sistemas de transporte. Aliás, foi o poder público, né, que investiu nesse modelo de criação dessas áreas de subúrbio para abrigar essa população, mas com investimento no setor de transporte, as pessoas saem dessas áreas de subúrbio e chegam em pouco tempo nas áreas centrais dos grandes centros urbanos. Então, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, né, pegando ali trens de alta velocidade. Então, em pouco tempo, eles saem dos subúrbios e estão no centro ali para trabalhar. Tá? Então, tem toda ali uma infraestrutura urbana que foi desenvolvida, então, pelos governos desses países desenvolvidos para poder, então, ocupar essa área urbana diferente do que a gente ocupa aqui no Brasil, nos países subdesenvolvidos. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, esse aí é um esqueminha mostrando justamente esse processo de ocupação das áreas urbanas. Então, está ali, ó, Distrito Central de Negócios, é o centro econômico, né, o centro
de desenvolvimento econômico de uma cidade, pegando Nova York ali, ó, né, ali onde está o Wall Street, a Bolsa de Valores ali, inclusive essa área é muito cara, então você também tem pessoas que moram nesse centro financeiro, onde o preço dos imóveis é altíssimo. Então, por exemplo, em Nova York, pegando ali o Central Park, é uma região de altíssimo valor, está exatamente no meio da cidade, no centro financeiro da cidade de Nova York. Ali, em laranja, ali, no número 2, é a área de transição, é essa periferia imediata que a gente chamou, né? O 3 é a área residencial da classe trabalhadora, é ali onde estão os bairros operários, por exemplo, né? É o bairro do Bronx, é o bairro do Queens, por exemplo, essa zona 3. E a zona 4 é a área do subúrbio, os suburbs, é a área residencial da população, de renda média e também de renda alta. Essa é a dinâmica da ocupação do espaço urbano nos países desenvolvidos, em especial nos Estados Unidos, tá? Porque da Europa também é um pouquinho diferente desse modelo aí. Urbanização na Europa, né? Muito impulsionada pelo capitalismo industrial, claro, a indústria, mais uma vez, como um fator importante, né, para o desenvolvimento urbano. Passaram lá por todas as etapas do processo de industrialização, então, consequentemente, também vão passar por um processo de urbanização lento e gradativo. Então, as cidades elas vão ter tempo de se organizarem, se reformularem, né, de expandir as suas áreas de ocupação, vai ter tempo de criar, né, os conjuntos habitacionais, de investir numa política habitacional para essa população que migrava. E aí, nesse caso, é a população que vai sair, de fato, do campo para a cidade, beleza? Diferente lá dos Estados Unidos e no Canadá, onde a maior parte da população era de imigrantes, né, que ocuparam os espaços urbanos. No norte da Europa, uma urbanização mais intensa, diferente do sul e do leste europeu, tá? Então, o norte da Europa é onde você tem um processo industrial que foi bem mais vigoroso e, consequentemente, contribuiu para um processo de urbanização também mais vigoroso, mais intenso, né? São grandes cidades, grandes centros urbanos. Já no sul da Europa, ainda predomina aí um espaço mais rural. Os espaços urbanos eles não são tão intensos como das cidades mais ao norte. E o leste europeu, que tem uma relação aí, porque esses países do leste europeu são os países da área de influência da antiga União Soviética. Então, demoraram também para o processo de industrialização e, consequentemente, de urbanização acontecer. Tá? Então, essa é uma leitura também que a gente precisa fazer dentro da Europa. Há uma diferença aí importante nesse quesito. Tá? Principais aglomerados urbanos, perceba ali que a parte mais ao norte concentra mais, né? Esses grandes aglomerados urbanos, embora que na parte ao sul você também tenha grandes cidades, mas que não são cidades, por exemplo, que chegam a mais de 10 milhões de habitantes, não são mega cidades, né? Mas têm a sua importância, são cidades globais, por exemplo. Então, como eu havia falado ali, né, os países do leste europeu demoraram mais para iniciar esse processo de desenvolvimento urbano, e aí a gente consegue observar uma lógica diferente, né? Os países que tiveram ali a influência do capitalismo, né, da lógica capitalista de acumulação de capital, o desenvolvimento, a concentração das atividades econômicas nos centros urbanos ele é mais intenso do que nos países do leste europeu. A gente consegue observar, inclusive, né, uma dispersão melhor da população por esses países do antigo leste europeu, onde eles não estão muito concentrados em poucos centros urbanos. As várias cidades, cada uma desenvolvia uma atividade econômica importante. Então, você não tinha esses grandes fluxos migratórios para uma cidade só. Né? Então, você tem cidades menores, várias cidades menores, mas você não tem uma grande cidade central de grande desenvolvimento econômico e urbano, que acaba concentrando a maior parte da população. Nesses países do leste europeu, você tem uma distribuição mais homogênea da população e dos centros urbanos de uma maneira geral. Tá? A gente vai observar, por exemplo, que devido a esse crescimento econômico que esses países da Europa tiveram ao longo dos séculos,
eles atraem muitas pessoas, né, de vários continentes, principalmente da África, da Ásia, né, o que acaba estimulando o aumento também populacional nos principais centros urbanos. Então, você também tem a formação de uma periferia importante nas principais capitais, né, dos principais países europeus. Então, por exemplo, na França, você tem ali uma periferia com uma grande concentração de população árabe, né, de muitos muçulmanos, que acabam se concentrando nessas áreas periféricas e servem como mão de obra barata dentro, né, da cidade francesa, né, de Paris, por exemplo. Então, a gente observa, por exemplo, a formação dessa periferia também imediata. A população mais pobre nas cidades europeias, elas estão localizadas nas áreas periféricas, assim como nos países subdesenvolvidos, né? Então, é um pouco diferente lá do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Tá bom? Bom, gente, é isso, tá? Essa foi a nossa aula sobre urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, uma aula mais descritiva, né, para a gente observar essas diferenças e observar como esse processo de urbanização ele pode, então, se diferenciar nas várias realidades que a gente tem no mundo. Ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.